Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus, glórias a Yeshua, porque Ele é que nos dá a vida. Então, gratidão ao Criador e ao seu Filho por todas as maravilhas que Ele nos concede. E uma delas é a misericórdia, o tempo, para que possamos nos aperfeiçoar no seu conhecimento e para que possamos nos aprofundar e sermos curados de todas as lepras, entre aspas, de todo o pecado, de tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Então, que o Criador nos dê e continue nos dando discernimento, amém? Glória a Deus. Tá aí o título, O padrão de Deus. É um assunto muito interessante. Aconselho que você assista até o final. E a maior parte das mensagens aqui, porque eu sempre coloco que a palavra do Senhor está alinhada. Então é um tema que alinha muitas, mas muitas passagens. Vamos conhecer ao meditar na palavra do Senhor aqueles que fizeram a sua vontade, aqueles que se esforçaram, mesmo cometendo alguns deslizes na sua história de vida com Deus, até o Evangelho, Então a gente vai conhecer histórias extraordinárias que nos inspiram. O padrão de Deus, Eu coloquei aí um vídeo falando a respeito de Jó. Jó é um padrão. O Criador dá testemunho desse servo. E Jó está antes de Yeshua, embora está no tempo onde tudo que ali era feito, no que diz respeito à fé, à disciplina, à conduta e às orientações do Senhor através dos seus servos e profetas, estava testificando do Filho. Palavras que saíram da boca de Jó, da boca dos amigos de Jó, do testemunho ali do Criador, está testemunhando do Filho, Louvado seja Deus por isso. O Senhor usou homens como canal de bênção, porque a obra dele se fez necessária desde o momento da desobediência de Adão. O Senhor coloca ali que a terra seria amaldiçoada por causa do homem. Por quê? Por conta que já seria necessário, esse plano de salvação e redenção, por conta da desobediência. Aqui em Gênesis, que é onde que eu vou ler, dando seguimento a essa fala, vai falar da corrupção da humanidade. Então, já vendo lá atrás em Noé o resultado da desobediência, então aqui a gente já vai em Gênesis 6 ter conhecimento de um tempo muito antigo, onde descreve a consequência da rebelião, da desobediência, de dar ouvido ao inimigo da nossa alma e não ficar retamente atento às instruções do Senhor, Então aqui em Gênesis 6 vai falar: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aqueles que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor:
Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e todos os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida-a em comprimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. Entre o teto e corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados, vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhes tinha ordenado. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. E deixa eu ler todo, né? Só faltam 2. Espera aí. Aqui no versos 21. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhes tinha ordenado. Aí ligando aqui no verso 7, tá? Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Por que eu li todo? Eu li o capítulo 6 e o 7. Só que o 7 até o verso 5, que está alinhado, né? Então, vamos entender aqui esse padrão de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo que ele era o único, justo, né? Mas Noé tinha mais 3 filhos. Mas aqui é analisada a conduta. A conduta, né? De um homem que
teria que ter autoridade sobre a sua família. E isso é muito importante, as pessoas não estão dando muita atenção a isso, e é por conta disso que a terra está corrompida. Porque a família, ela foi gerada com propósito. Perceba que o Senhor permitiu que seus 3 filhos com suas esposas entrassem na arca, porque seria uma geração da descendência de Noé, da descendência de um justo. Mas é interessante que o Senhor, ele não coloca essa questão da conduta e de ser justo aplicando a toda a família. Uma família de justos, uma família de pessoas de conduta ilibada. Não, um justo. E vocês analisem que faz diferença, né? Fez diferença aqui. Porque se não houvesse esse justo, a humanidade ela não teria continuado. O Senhor teria eliminado. Porém, lá atrás, quando o Criador tira Adão do Éden e Eva, o que o Senhor está fazendo? O Senhor está dando a esse casal chance de viver aprendendo a reconhecer o seu Criador através das coisas criadas, porque lá em Romanos já vai colocar que desde o início o Senhor, né, ele se fez conhecido pela criação, né? Então desde o início, então o homem, para que o Senhor, entendo eu, julgue em reta justiça, esse homem ele precisaria passar por processos. Eu não sei se vocês estão, né? Mas o homem, quando foi absorvido, retirado do Éden, para continuar a lavrar a terra, a mulher, né? Tendo as dores de parto, procriando junto com o homem. Ali eles tinham a responsabilidade de estruturar e conduzir a sua família ao Criador. Pronto, vou resumir para não ficar assim extenso, né? E sabemos que houve o relato do homicídio, o primeiro homicídio. A terra abriu a boca para receber ali o sangue de Caim, de Abel. O Criador não elimina a Caim. A sentença de Caim foi andar errante na terra, com uma marca. Marca de quê? Marca de assassino, porque tem uma marca, mas é isso que representa essa marca. Marca de alguém que se irou e que se rebelou contra o Criador, porque quando fazem mal ao seu semelhante, está infringindo o mandamento que é amar. Então está agindo contra o Criador. Foi isso que aconteceu. Então ele iria andar errante, né? Gerações e gerações que se assemelham a Caim têm andado errante. Aí vem o relato da corrupção da humanidade, né? Porque os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para si, houve um alinhamento. Gênesis 6 já é um tempo bem longínquo de Adão e Eva, um tempo longínquo de gerações, acredito eu, né? E eles viviam muito, aí o Criador coloca aqui uma sentença para o homem. Porque imagina aí, né? O homem vivendo 200, 300, 400, pecando, errando com má conduta. Então o Criador colocou um limite. Então vamos entender aí que a maldade do mundo ela foi diminuída, né? É algo extraordinário, gente. Então ele coloca que seria 120 anos.
mas ele se arrepende de ter feito o homem, porque o espírito dele não contenderia, ou seja, não estaria com o homem. E aí o evangelho, por isso que eu falei que muitas mensagens se alinham, o evangelho lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 diz, não apague o espírito. Então o que antes era feito no automático, porque não tinham conhecimento como nós temos hoje, eles tinham as orientações, sim, resumidos, mas tinham. Hoje nós temos conhecimento para todo lado. Muitos já nascem no berço cristão, né? Frequentam aí as missas católicos, outros já são catequizados e outros evangelizados. Então, desde cedo, vai aprendendo a cartilha, as coisas mais simples, né? Que faz toda a diferença para a conduta e a vida cristã, que são os mandamentos, são os preceitos, são o entendimento de que deve andar em reta justiça, com temor de Deus, respeitando a lei, respeitando a palavra, honrando os seus pais, para que se tenham vida. É o único mandamento com promessa, honrar o teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. É o único mandamento. Por quê? Porque o Senhor instituiu a família com propósito, e um propósito extraordinário. Aí vem as trevas para desestruturar isso, para mostrar que é normal o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e tantos outros casamentos, que é normal a fornicação, que é normal os relacionamentos diversos. Tudo é normal, tudo é normal. Por quê? A palavra vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, o que é do maligno se infiltrou no meio de comunicação para converter aquilo que é santo, sagrado, e profanar. E aí Daniel vai colocar isso daí. Então, a profanação é a mente. O que diz o Evangelho? Lá em Romanos 12. Rogo-lhes, pois, irmãos, que lhes ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o culto racional de vocês. Resumindo, trabalharam nisso, porque conhece a palavra do Senhor, mas não o renderam glória, como diz Romanos 1. Então, profanaram. E profanaram de que maneira? Criaram entretenimentos, criaram dogmas, criaram religiões, criaram tudo aquilo para subverter a mente do ser humano, para que não se torne um orientador do Espírito, orientador do Pai, em uma pessoa que está profanando o santo. Aí Coríntios vai colocar, não sabeis vós que sois do templo de Deus? Se alguém destruir o templo que são vós, Deus o destruirá. E quem é que destrói o templo? Se o corpo nos pertence, de uma forma assim, entre aspas, porque tudo pertence ao Senhor, mas o Senhor nos deu livre-arbítrio. Agora vamos voltar lá para o Gênesis. O Senhor dá orientação a Adão. Adão ia cultivar, Adão ia ter que plantar, sentir as dificuldades para se ter o alimento, mas seria uma forma prazerosa. E até hoje nós entendemos isso como algo prazeroso. Semear a terra e cultivar, sem pragas, né? Louvado seja o Senhor. A mulher sentiria dor do parto, uma dor que não dura a vida toda. E logo viria a alegria, né? E aí iriam ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar, como está lá em Provérbios. Estou falando para vocês que está tudo alinhado. Iria ensinar, né? A responsabilidade é de ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. Amém? Glória a Deus. Caso isso não acontecesse, iriam criar-se filhos com o risco, tá? O risco de serem conduzidos a terem uma má conduta. O conhecimento liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo padece por falta do conhecimento. Então, se a pessoa não é espiritual, né, não se tornou, porque tem que se tornar, porque todos nascem no berço de pecado.
Se não se tornou espiritual, dificilmente vai ter uma mente racional para cultuar ao Criador de forma correta. Dificilmente vai entender as coisas espirituais, só as carnais. Dificilmente vai entender que está agindo contrário aos preceitos do Senhor, quando não está zeloso com o corpo, não está oferecendo o corpo, né, de uma forma espiritual ao Criador, com uma mente racional, está usando de libertinagem, né, está se corrompendo com tudo aquilo que é prazeroso, que traz lucro financeiro, está corrompida. Então, o que acontece com uma humanidade que não está com essas características do padrão de Deus? Que no caso de Jó, aqui no caso de Noé, o que vai acontecer? As pessoas vão ridicularizar daquilo que é santo, vão ridicularizar da palavra do Senhor, porque a luta é espiritual e esse reino das trevas, ele trabalha todo o tempo, de tal maneira que já faz parte da vida dos que não foram libertos e as pessoas nem percebem, né? Estranho é quem está dentro do barco, dentro da arca. Estranho foi Noé construir a arca. Estranho foi Noé obedecer ao Criador, falando que haveria um dilúvio sobre a terra, colocar animais dentro da arca, colocar sua família para proteger sua família. Noé que foi estranho naquela época, e olha que ficou muito tempo ali, só você ler Gênesis aqui, a trajetória, muito tempo Noé falando. O Senhor deu a chance. E aí aqui em Mateus, é interessante porque se não tivesse nenhum relato como exemplo, né? E ainda dita pela boca do dono da igreja, do Redentor, do nosso Salvador, do nosso único mediador, maravilha, muita coisa a gente poderia entender até em outro sentido. Mas não, olha só. Aqui, Mateus 24, a partir do verso 36 diz: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Aconselho que vocês assistam aí o vídeo A Natureza Terrena e o outro também que é A Humanidade, Ter, Ser e Poder. Estão muito alinhados porque é sempre uma sequência de entendimento espiritual, né, da letra. O exemplo aqui, resumidamente, mas Yeshua, que é a sabedoria, né, ele está colocando exatamente o que aconteceu lá atrás. Porque quando ele coloca casavam e davam-se em casamento, aí você vai lá para Gênesis 6. Os homens viram que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Alinhamento, eu falo disso sempre aqui, alinhamento. Então, quando há esse comum acordo com o que não está em comum acordo, parece meio estranho, né? Quando há um alinhamento, porque a palavra do Senhor diz que tem que andar em comum acordo, né? Poderão dois andar juntos se um não quiser, né? Embora é uma outra história aí, né? É questão de querer estar junto. Porém aqui vai mais além, vai a questão da comunhão, vai a questão da concordância em muitas questões, não só no gostar, né? Na atração, essas coisas, mas você crê no mesmo
que eu creio, você tem uma vida de fé, você teme ao Criador, você crê no Filho dele, então nós estamos aí no mesmo caminho. Vamos andar juntos. Por quê? Porque o objetivo é que a nossa família também seja estruturada. Claro que vivemos num tempo, né, de muita mistura, de muita coisa errada envolvida, de muita informação que não edifica, porque o mundo jaz no maligno. Então a gente tem que saber separar aí o joio do trigo para viver, né? Ter os momentos de comunhão com os filhos para ensiná-los o caminho que eles devem andar. Vai ter algumas, pode ser que haja algumas dificuldades, né? Mas a sabedoria está com o povo do Senhor. Precisamos amar, precisamos perseverar, precisamos ter autoridade no lar. Quando a autoridade não está presente, então está tudo bagunçado, inclusive na vida de quem se diz ser cristão, porque não está alicerçado de fato. Não está aí com esse culto racional, está com a mente de fato voltado para as coisas espirituais, porque a autoridade tem que estar com esses. E não é com ferro e brasa, não é com ignorância, é com amor e sabedoria, né? Ainda mais nessa geração hoje que tem uma facilidade tremenda de absorver e entender as coisas, as informações, né? Então o Senhor nos deu sabedoria para isso, para que a gente coloque dentro do nosso lar claramente que quem é a cabeça do lar é Yeshua, cabeça da igreja. Porque Deus instituiu a família. Nós estamos num tempo muito complicado de ensinar os nossos filhos que o que mostram que é normal não é normal. É corrupção, é alinhamento, é Gênesis 6, é o tempo de Noé, é a corrupção que está acontecendo, né? Não é normal o que nós vemos na televisão, não é normal o que querem dizer que é normal. Isso aí é o mundo, né? Então pode ser que os filhos do Senhor estejam alinhados a essas corrupções, porque acham bonito, porque acham agradável e viram que as filhas dos homens eram bonitas. Tá vendo como que tá muito claro? Porque que Yeshua coloca que ele, né, conhecedor de todos os tempos, tá ali com o Pai. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Casavam e davam-se casamento. Casavam por quê? Porque casam várias vezes. Ou não tem mais pudor, não tem mais respeito porque diz a palavra do Senhor. Não obedece o que está na palavra do Senhor. E dão-se em casamentos. Dão-se em casamentos. Casamentos que não é de acordo com a vontade do Senhor. Né? Vivendo, comendo, bebendo, se divertindo, tendo seus prazeres momentâneos, suas euforias, e tá tudo muito lindo, tá tudo muito bonito. E tem cristão que acha bonito, né? Não tô aqui dizendo que eu acho bonito, né? Eu acho decadente, triste, porque onde há confusão, não há orientação, né, do Senhor. E passaram-se gerações e as coisas elas vão caminhar como, né, já foi aqui já previsto pelo santo. Essa corrupção ela se estenderia até o fim dos tempos. O dilúvio veio para que através da família de Noé fosse estabelecida a aliança. Aliança que o homem quebrou. A palavra vai colocar isso em Salmos. Foi quebrada essa aliança. Mas o Senhor ele não volta atrás com a promessa. E aí já existe palavra de juízo, né? Aqui em 2 Pedro, já tem a palavra de juízo, por quê?
O Senhor está permitindo que o joio e o trigo crescem juntos, né? O Senhor, Ele não vai faltar com a sua misericórdia diária até o dia do juízo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler até o 3, ó. Segundo a Pedro, capítulo 3, que vai falar o dia do Senhor, né? Vou ler a partir do verso 3, que diz: Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Glória a Deus. Eu dou glória, infinitamente glórias ao Criador. Por quê? Isso aqui acalma o coração de todo cristão que está perseverando na fé, na oração e na intercessão, assim como Jó. Volto a dizer, a instituição de Deus na terra é a família. O mal trabalhou para trazer destruição dentro da família. Uma família desestruturada não tem congregação que vai receber pessoas, né, felizes. Porque a felicidade de um cristão, pai, mãe, é ele e sua casa servindo ao Senhor. E o servir vai além de congregar. Congregar é apenas um momento de comunhão com os outros cristãos, os outros que estão ali se reunindo. Mas congregar mesmo ter comunhão mesmo é o tempo todo. Na hora de dormir, na hora das refeições, todo o tempo. Então entendeu por que Deus instituiu a família e a responsabilidade da família? Por que estão querendo destruir a família há tempos? Né? E estão conseguindo simplesmente porque os cristãos estão desanimados. Não desanimem, porque a promessa aqui é, quando fala, não se esqueçam, amados, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Lá em Gênesis, porque essa palavra que está alinhada lá, vocês já perceberam, né? Lá em Gênesis está relatando que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem e os dias do homem seriam 120 anos. Muitos não chegam a isso, gente. Nós sabemos, né? Pelos inúmeros problemas, acidentes, violência. A corrupção está aí no mundo já faz tempo. Muitas vidas são ceifadas no ventre, né? E esse mundo do terror, as potestades é que se alimentam disso. Infelizes para todos sempre são aqueles que se submetem a tais tarefas das trevas. E isso é uma palavra muito forte e real. Infelizes eternamente, porque alguém que será desprezado por Deus será infelicidade eterna. Amém? O Criador, questão de tempo, de espaço-tempo, o que é isso para o Criador, gente? Ele está no controle de tudo, Ele é a eternidade. Louvado e agradecido é Ele e seu Filho Yeshua. Ele é a eternidade. Então é como se aqui em Pedro estivesse falando, gente, vamos acordar.
Vamos despertar dessa sonolência absurda. Mesmo o tempo de vida que você tiver, entenda a sua responsabilidade na terra. Proclamar a vontade do Pai, proclamar a vontade do Redentor, do Rei, com autoridade. Não deixar de falar e orar pela sua família. Se muitos estão desatentos do que é servir a Deus, do que é ser cristão, do que é ter temor do Criador, do que é estar alinhado nessa conduta como Noé, então preciso ouvir que existem consequências. Porém, a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, você ensinou, você falou do amor do Senhor, você falou da palavra do Senhor para os seus filhos, louvado seja Ele, porque Ele é fiel para cumprir com o que Ele fala. Se está lá no mundão, se está fazendo coisa errada, o Senhor vai tirar. Confia que vai. Porque o que prevalece é a palavra do Senhor. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Que isso vá em conforto se alguém estiver passando por isso, né? A palavra do Senhor é verdadeira. E ela diz: tudo passa, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o que permanece para sempre é a palavra do Senhor. Fica lá, né, no subconsciente. A pessoa vai viver certas situações contrárias, mas isso não vai permanecer na vida. O que vai permanecer é a palavra do Senhor. Então, qual é o papel? É o mesmo papel de Jó. Levantar, orar, interceder. Orar, interceder. E crer que o Senhor está no controle. Mas não querer controlar o Senhor em momentos de culto. Ele é Deus de todo o tempo, da eternidade. Nós é que precisamos de tempo, né? E aqui, para que muitos não se percam e outros sejam alcançados. Porque muitos estão se perdendo por não estar na orientação certa, se perdendo dentro de congregação, com ensinos que não edificam, que não fortalecem. E muitos precisam ser alcançados, mas de forma correta, com a autoridade da palavra do Senhor, né? E como que é que o Senhor quer que nós nos encaixemos a esse padrão, né? Porque Ele vai nos dar instrução, e o que não falta aqui é instrução. Primeiro eu vou ler como que nós não devemos estar, tá? Aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versos 3, vai dizer: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra o interesse doentio por diversas Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Não precisa nem, só meditar. São privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Peraí, só um minutinho. As bênçãos. Então, aí vai dizer: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição.
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Porque o sofrimento bate a porta, né? A pessoa não pode estar ao contrário. Se está com uma boa conduta, glória a Deus. Se está com uma má conduta, vai receber a conta, né? E aqui, deixa eu ver, também no mesmo capítulo, não, é no capítulo 6 agora. 6, não, capítulo 3, gente, peraí. Capítulo 3, 1 Timóteo 3, a partir do 1. Aí assim, eu vou ler aqui, vai falar sobre questão de ser bispos, mas a mesma referência de procedimento ocorre para quem é diácono, né? Para quem está a cargo de fazer algo, de orientar pessoas, né? Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, vai dizer: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo e deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. O diácono, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-los em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Lendo todo o capítulo, né? Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregando entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. É uma afirmação aqui, né? Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregando entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Dá um nó na cabeça? Não, Deus estava com o Filho, né? Aqui, basicamente, como eu li lá em Pedro, né? Segundo a Pedro, não foi? Que fala do dia do Senhor. Como foi lido aqui também em Timóteo 6, que fala como não deve ser, alinhado à mesma carta de 1 Timóteo, capítulo 3, como devem se comportar pessoas que têm
um cargo elevado, né? E esse cargo elevado, ele, entre a questão da piedade, a questão do acolhimento, né? Tá o ensino. Essa pessoa, ela precisa ser apta para ensinar. Por quê? Porque existem dois requisitos aqui muito importantes. Espero que vocês tenham se atentado. E um deles é o exemplo. Tem aquele ditado que fala, né? Que o exemplo fala mais do que palavras, né? Então, a pessoa, no comportamento, no modo de ser, de falar, de se comportar, essa pessoa vai estar dando bons exemplos, mostrando que o que está nela são frutos do Espírito e não a carne, né? Então, a pessoa precisa ser exemplo, dar exemplo, né? E peraí. Confiáveis, porque coloca também para a questão das mulheres, né? As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sábias, mas sóbrias e confiáveis em tudo. A confiança, né? Porque quem é discipulado precisa ter confiança naquele que discipula, naquele que ensina, né? Porque como é que a pessoa vai sentir firmeza, né? Porque a vida de fé é algo muito precioso. Então, como é que vai se sentir, como é que a pessoa vai ter confiança? Tendo o mesmo Espírito, o Espírito testifica, né? Nos dá aí a orientação de que vale a pena confiar, porque a pessoa está falando do que vive, né? Não resta só falar, tem que demonstrar, né? Ser uma pessoa de boa conduta, que é esse padrão, ser uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa que não não vou nem colocar a questão de embriaguez, porque isso já seria, né, terrível, né? Existe a embriaguez aí de não ter discernimento das coisas. Fica muito óbvio que não é uma pessoa de confiança, porque não sabe o que está falando, né? Mas que não seja uma pessoa caluniadora, uma pessoa que ora, tem um comportamento